Bom pessoal, tudo bem com vocês? Bom, dando sequência então à disciplina de aditivos, coadjuvantes e embalagem para a indústria de alimentos, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as embalagens metálicas. O que a gente vai ver na aula de hoje? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre a história e o surgimento das embalagens metálicas, o tipo e as características das embalagens metálicas, a fabricação e a composição, então como elas são feitas, as legislações vigentes para embalagens metálicas para alimentos hoje em dia e as vantagens e desvantagens do uso tanto das embalagens comparando uma com a outra, quanto com embalagens que a gente viu em aulas passadas, beleza? Então vamos lá. Bom, as embalagens metálicas elas surgiram a partir de um problema que as tropas militares de Napoleão Bonaparte tiveram, que era durante as batalhas os alimentos não se mantinham conservados por muito tempo. Então, visando isso, Nicolas Appert ele sugere a essas tropas a utilização do calor em embalagens hermeticamente fechadas. Posteriormente, esse procedimento tomaria o nome de apertização em homenagem a Nicolas Appert e seria aplicado aí em latas de estanho e ferro. Lá em 1920, então, a gente começa a fabricação das latas a partir de folha de Flanders. Folha de Flanders ela tem é um material melhor, de uma qualidade melhor, é um laminado composto de liga de ferro ácido e empregado um verniz interno adequado para diferentes tipos de produtos alimentícios. Da folha de Flanders, então, a gente já começa a entrar no tipo das embalagens. Hoje em dia, ela é a mais utilizada para a produção de alimentos. Então, ela é composta, né, como eu falei, é um aço revestido com camadas de estanho, liga de ferro e óxido de cromo. Essas camadas elas conferem à embalagem então uma alta resistência à corrosão e fora essas camadas ainda a gente tem depois uma camada de verniz que é para entrar em contato com o alimento. Essas embalagens feitas de folha de Flanders e as próximas que eu vou falar que também são produzidas a partir de uma chapa de aço, a gente pode identificar com esses símbolozinhos que estão aqui no canto do slide nas embalagens. Então, na parte da embalagem vai ter alguma indicação que é feito de aço, então a gente pode já levar em consideração que essas embalagens ou são folhas de Flanders ou são folhas cromadas, como a gente vai ver em sequência, ou são folhas não revestidas, que a gente também vai ver na sequência. A composição da folha de Flanders. A princípio, a folha de Flanders é composta por 5 camadas. Ela tem um fio indo da parte interna da embalagem para a externa, então ela tem um filme de óleo. Depois a gente tem um filme de passivação, que normalmente é usado o óxido de cromo. Depois uma camada de estanho livre, outra de liga de ferro e estanho, e na camada mais externa aí o aço base. Cada uma dessas camadas ela adquire um efeito diferente na embalagem. Então a gente tem a camada de aço, ela dá resistência mecânica, também dá uma resistência à oxidação, que é a corrosão. A camada de liga de ferro e estanho, ela também dá uma resistência à corrosão, então a gente já percebe a gente sabe, né, que embalagens metálicas têm essa preocupação com a corrosão, já que o aço é um metal muito corrosivo. Então essa liga, algumas dessas camadas, inclusive essa liga de ferro e estanho, ela dá resistência à corrosão. Essa camada também tem
ela faz o efeito de aderência do estanho, que é a camada seguinte, que também dá uma resistência à corrosão. A camada de passivação, ela serve para aderir o verniz, também dá uma resistência à corrosão, e ela também é eficaz para dar uma resistência à sulfuração, que é uma reação problemática das embalagens metálicas, das embalagens de aço, mais precisamente, que a gente também vai ver lá mais para frente, junto com o efeito, essa reação de corrosão. E a camada, que é o filme de óleo, ela dá uma proteção contra a ação atmosférica. Outro tipo de embalagem que a gente também tem são as feitas com folha cromada. Também é um aço com baixo teor de carbono, e nessa daqui ela é eletricamente aplicada a uma camada de cromo metálico e óxidos de cromo. Essa embalagem ela é um pouco acinzentada, ela perde um pouquinho de brilho em comparação à folha de Flanders. Também ela tem um problema de solda que não é muito fácil de fazer, e ela também perde um pouquinho da resistência de corrosão. Porém, essa embalagem de folha cromada ela é muito interessante porque ela dá uma resistência maior à sulfuração. Então, alimentos que são ricos em enxofre, é bem interessante a gente usar esse tipo de folha para fazer essas embalagens. E ela também adere muito bem a alguns tipos de verniz. A composição então da folha cromada, indo da parte interna para a parte externa, a gente tem aí o filme de óleo, o óxido de cromo, o cromo metálico e o aço base que a gente tem. Outra embalagem ainda, essa é a última em relação às embalagens feitas de aço, é a folha não revestida. O nome já diz tudo, ela não tem o revestimento, então ela é só a lâmina de aço. Ela tem um custo mais baixo, só que ela também não é utilizada em muitos alimentos. Ela é permitida ser utilizada em óleos e produtos desidratados. Aqui no Brasil a gente não costuma achar esses tipos de alimentos em latas, então é muito difícil a gente achar no mercado aí, então, essas embalagens com folha não revestida. Até porque ela tem uma baixa resistência à corrosão, então ela enferruja muito rápido. Aí a gente entra nas embalagens de alumínio. O alumínio é um material não ferroso, ele é muito leve, então ele é fácil de ser transportado e ele tem uma boa resistência à oxidação, mas também não é lá essas coisas. Ele é muito versátil, então a gente pode usar ele tanto em latas de alumínio, que são as mais comuns assim, que a gente pensa logo quando fala em embalagem de alumínio, mas ele também pode ser utilizado aí como marmitex, né, que a gente conhece. Aquelas tampas de requeijão também são de alumínio, alguns leites também vêm com essa tampa de alumínio. E também ela é utilizada, né, a folha de alumínio, para embalagens multicamadas, como as embalagens da Tetra Pak. Ele tem um custo um pouco mais elevado, porque ele leva para a fabricação do alumínio, é uma empresa que gasta muita energia elétrica, então o custo fica um pouquinho mais alto. Ele também, uma característica do alumínio também é uma resistência mecânica um pouco baixa, então a gente sabe que a gente consegue amassar o alumínio então, com facilidade. O alumínio não permite uma soldagem rápida, igual os outros tipos de embalagem, que são de aço, né? Que são os métodos convencionais de soldagem. As embalagens, a gente tem basicamente dois tipos quando a gente está falando de latas. A gente tem as latas duas peças, ou seja, a gente só tem o corpo e a tampa, são fabricadas separadamente.
mas a gente só tem duas partes, então é a tampa e o corpo. Já de 3 partes, elas são produzidas também separadamente, mas a gente tem 3 produções, uma de tampa, uma para o corpo e uma para o fundo da lata, que é muito parecido com a tampa, mas de vez em quando, como a gente tem agora os procedimentos de abertura passo, normalmente a tampa, né, a tampa que vai por cima, a do fundo, ela tem um diferencial normalmente. A composição das latas de alumínio. A lata de alumínio é basicamente então, alumínio e verniz. O verniz é um polímero, então como a gente viu lá na última aula, é um plástico. Então dentro da embalagem, né, dentro da lata, é formada uma película transparente, muito parecido com um saquinho, vamos dizer assim, mas no formato da lata mesmo. Os vernizes mais utilizados para as latas de alumínio são os epoxifenólicos, com ou sem alumínio ou óxido de zinco. Eles são muito utilizados aí em carnes, pescados e vegetais. E os verniz vinílico, que são utilizados aí em bebidas bebidas no gerais e em cerveja. Aqui no cantinho eu deixei um vídeo para vocês darem uma olhada depois que acabar a aula, que é do Manual do Mundo, e ele causa corrosão, né, ele corrói utilizando o ácido a parte de alumínio e deixa então só o verniz exposto. E a gente percebe que ele parece até mesmo um saquinho mesmo que fica dentro da lata. É bem interessante para a gente ver e entender mais ou menos como que é a composição da lata de alumínio. Ele faz tanto com a lata de refrigerante, como ele encontra também uma lata de atum, se eu não me engano. É bem interessante, dá uma olhada lá depois. A fabricação da lata de folha de Flanders. Bom, aqui eu também deixei um vidinho que mostra melhor como é a fabricação da lata de folha de Flanders. Bem interessante também se vocês quiserem ver depois. Mas começa basicamente então com o corte, chega na indústria, então essas folhas em bobinas enormes, assim como a produção de latas de alumínio. Essas bobinas são compostas por chapas de folhas de Flanders, então já entra no maquinário, ela é cortada, essa bobina no formato certo, já que é para formar a lata. Depois é feita a litografia, que é a impressão nessa chapa metálica. Essa chapa metálica, ela é cortada e o que vai ser utilizado para tampas, tanto do fundo quanto a tampa de cima, já vai para uma outra produção que vai fazer a prensa e tudo mais. O que vai ser o corpo, ele segue na linha para soldagem elétrica da costura, então ela é dobrada e soldada, essa chapa, formando o corpo, é aplicado o verniz, tem a formação do corpo da lata certinho, né? Se ela for enrugada, se ela tiver se ela for reta ou se ela for curvada, a gente tem a formação do corpo da lata. Depois a gente tem a recravação do fundo da lata. A recravação da tampa, ela é feita lá na indústria alimentícia depois que o alimento é colocado no interior, logicamente, né? Então essa é mais ou menos a fabricação da lata de folha de Flanders. Como eu falei, tem o vidinho aí, dá uma olhada lá que é bem legal. A recravação dessas latas, então a gente tem a parte mais clarinha aqui sendo o corpo da lata e a parte mais escura a tampa. Então a tampa ela só fica sobrando, né, uma parte maior aqui, que depois ela vai
pela máquina, né? A máquina faz todo esse processo, só faz a dobra e prensa, né? Forma pressão. É bem interessante se vocês tiverem aí alguma lata disponível que possa ser utilizada. É bem legal, com o uso de uma chave de fenda, você coloca ela aqui, consegue abrir. É bem interessante para vocês terem uma noção de como são feitas essa recravação. A fabricação da lata de alumínio. Aqui também vai mais um vidinho do Manual do Mundo, é um canal bem interessante, eu gosto muito, que ele mostra toda a fabricação e explica passo a passo certinho da fabricação da lata de alumínio. Mas basicamente as tampas e os corpos também são separados, né? A chapa de alumínio chega, é cortada e as tampas e os corpos são fabricados separadamente. É bem interessante nesse vídeo, ele mostra a tampa sendo fabricada em uma fábrica e o corpo sendo fabricado em outra. Grande parte do alumínio utilizado nessa fabricação já é reciclável, mais de 97% parece do alumínio no Brasil já é reciclável. Então as bobinas de alumínio já vêm envernizadas, essas chapas são prensadas e cortadas, tanto para fazer a tampa quanto para fazer o corpo. As fábricas normalmente utilizam apenas maquinário de ar comprimido e vácuo, né, que deixa muito mais barata a produção, já que o alumínio é um pouco mais caro, o material. Depois disso, né, depois de ter feito o corte das chapas e o formato das latas e tampas, elas recebem um verniz interno e a impressão posteriormente. E do mesmo jeito que as outras latas, ela só é selada a tampa, que nesse caso a gente chama de selagem, por causa que utiliza uma cola. Então a selagem só é feita na indústria alimentícia depois que o alimento estiver dentro, né? A bebida ou a cerveja e tudo mais. Reações indesejáveis nas embalagens metálicas. Como eu disse anteriormente, a corrosão é muito preocupante. A corrosão é uma reação de oxidorredução, que do lado externo é realizada por conta da umidade do ar ambiente e na parte interna por conta da umidade do alimento. A preocupação com a corrosão do lado externo é basicamente estética, mas a gente também tem a redução da soldabilidade do material, ou seja, então a tampa pode começar a soltar, já que a soldabilidade dela começa a ser prejudicada pela corrosão. E na parte interna, a preocupação é a interação do material metálico com o alimento, então fazendo com que esse metal comece a ser dissolvido e passado, né, para o alimento, dando algum problema para o consumidor. Já a sulfuração, que eu também falei anteriormente, é uma reação do enxofre presente no alimento com os compostos presentes na embalagem metálica, que formam sulfetos de coloração escura e causando a descoloração do interior da lata. A sulfuração ela não causa nenhum problema ao consumidor, mas é ruim, né? Imagina você abrir a lata e ter lá uma mancha preta, né? Parecendo um pozinho preto dentro da lata, então isso acaba dando um prejuízo econômico. Aqui alguns exemplos do que é uma corrosão e do que é uma sulfuração. Então a corrosão a gente já sabe, né? Fica meio avermelhado, meio alaranjado, essa é a parte interior do alimento, e a sulfuração aí que eu falei que fica parece um pozinho escuro, né? Então agora vamos fazer uma comparação em relação aos materiais mais utilizados para a indústria de alimentos.
A folha de Flanders, ela é muito boa em relação à resistência à corrosão, do mesmo jeito com a folha cromada. Já a folha de alumínio, ela tem uma baixa resistência à corrosão. Então, alimentos muito ácidos já não seriam muito bons ser armazenados aí em embalagens fabricadas com folha de alumínio. A gente tem a resistência à sulfuração boa, tanto da folha de Flanders como da folha de alumínio, e muito boa para a folha cromada. Então, alimentos ricos em enxofre, né, é bem interessante que a gente armazene ele em folhas cromadas. A soldagem da folha de Flanders é boa, enquanto a da folha cromada ela não é boa, ela é um pouquinho fraca. Já a soldagem não é aplicada na folha de alumínio, né? Como eu falei, na fabricação a gente não utiliza soldagem, a gente utiliza selagem, a gente usa um selador, uma cola, que também é explicado lá naquele vidinho que eu passei para vocês, é só ir lá e dar uma olhada. A capacidade de formação, né? Então, o quão maleável é o material para a gente fazer diversos formatos aí. Então, a folha de Flanders é boa, também a folha cromada do mesmo jeito, e, como a gente já sabe, a folha de alumínio é excelente, né? É muito boa a capacidade de formação. Ele é um material muito maleável, né? O custo, o que tem o maior custo é a folha de alumínio, já que a gente, como eu falei anteriormente, realmente a produção da matéria-prima do alumínio é cara, porque utiliza muita energia elétrica. A folha cromada, ela é um pouquinho mais barata que a folha de Flanders, já que a folha de Flanders é um pouquinho mais trabalhada, tem mais investimento, né? E a aplicação. As folhas de Flanders elas podem ser fabricadas tanto para latas de 2 ou 3 peças, como para tampas também elas podem ser usadas. Do mesmo jeito, só que não para 3 peças, é a folha cromada. Então, na folha cromada, a gente aplica ela em embalagens, em latas de 2 peças e também na tampa. Já o alumínio ele é bem mais aplicável, né? Mesmo ele não sendo aplicado em embalagens de 3 peças, mas ele é aplicado aí em embalagens, em latas de 2 peças, tampas, tampas Easy Open, que é aquelas tampas que nem eu falei de requeijão, né, de achocolatado também, e algumas tampas de bisnagas, então aquelas tampas que vem em cima do maionese, ketchup também pode ser utilizado folhas de alumínio. Aqui uma evolução rapidinha de como eram as latas. Então lá antes de 1990, as latas eram feitas em 3 partes, né, e utilizavam a folha de Flanders. Então a gente tinha uma produção um pouco mais trabalhada na lata, né? Então, como ela tinha que ser feita eram 3 peças, era um pouquinho mais trabalhoso. A partir disso, a lata de 2 peças feita em alumínio começa a disparar no mercado. E daí começa até a ter vários formatos, né? Então a gente passa a ter depois da de 350, que era o padrão, a gente já tem o latão, que é de 473, depois a gente tem a lata Slim, que começa a ser fabricada aí próximo dos anos 2000, que é a de 250, e depois a gente tem a de 250, só que ela achatadinha, né? Aí depois dos anos de 2004. As legislações vigentes para embalagens metálicas, a gente tem a principal, que é a RDC 20/2007, então ela é um regulamento técnico para embalagens, revestimentos,
utensílios, tampas e equipamentos metálicos que vão entrar em contato com o alimento. Então, esse daqui é a legislação principal. A gente vai usar essa basicamente para quando a gente vai falar em metais. A gente tem a lei, né, número 9.832 de 1999, que ela proíbe o uso industrial de embalagens metálicas soldadas com liga de chumbo e estanho. Hoje em dia, as embalagens são soldadas, né, as embalagens, as latas de 3 peças, aquela soldagem do corpo, ela utiliza cobre, né? Então ela não usa nem estanho. Então, depois de 1999, foi proibido o uso de estanho e chumbo para fazer essa soldagem. E a gente também tem a RDC número 56 de 2012, perdão. Ela dispõe, como está descrito aí, ela dispõe sobre a lista positiva de monômeros. Então aqui a gente já entra na parte do verniz, que também é bem interessante a gente ficar de olho nessa legislação, porque a gente trabalha já em relação aos verniz, né, que sempre vão ter que ser utilizados aí quando a gente vai trabalhar com embalagens metálicas para alimentos. Bom, vantagens das embalagens metálicas. Elas têm uma ótima propriedade de barreira no geral. Elas também facilitam o envase hermético. Então a gente pode envasar todo o alimento sem ter nenhum contato com o colaborador. Ela é muito resistente, ela tem muita resistência térmica e mecânica, né? Então a gente sabe que as embalagens elas aguentam porrada e também elas podem ser esterilizadas, por exemplo, ou colocadas no fogo, que ela tem essa resistência térmica muito boa. No caso do alumínio, a gente tem uma reciclabilidade muito boa, como eu falei, já tem mais de 97% do alumínio no Brasil já é reciclado. Ele pode também ser aplicado em multicamadas, né, como eu falei, pode ser aplicado naquelas embalagens da Tetra Pak. As embalagens metálicas, elas têm uma boa estética, tanto é que a gente vê aí muitas embalagens comemorativas que são feitas em embalagens metálicas, né? A gente tem aí, eu lembro uma época que saiu uma latinha de leite ninho que parecia um baldezinho de leite. A gente teve também garrafas, por exemplo, da Budweiser, que lançaram umas garrafas de alumínio bem bonitas também. E também teve dessas mesmo da Budweiser, teve da Skol. Então ela tem uma boa estética, principalmente nessa parte de promoção, né? Essas comemorativas, essas embalagens comemorativas, as embalagens metálicas saem muito bem. E um sistema de empilhamento muito bom, no caso das latas. Tanto as latas de 3 peças quanto as de 2 peças, você consegue empilhar elas têm lá aquelas, tanto as voltas da parte inferior quanto da parte superior da tampa, elas são preparadas para receber esse empilhamento de várias latas e tudo mais. As desvantagens das embalagens metálicas. Então, como a gente viu, a corrosão é muito preocupante. A sulfuração, a gente viu que não traz um problema ao consumidor, mas sim um problema econômico. Também entra nessas desvantagens. A migração, aquela migração que a gente falou lá na aula de plásticos, é muito importante, porque entra nesse caso por conta do verniz.
que eu falei que o verniz também é um polímero, então aqui também entra a migração como uma desvantagem. O peso, logicamente, o peso das latas, mesmo o alumínio sendo mais leve do que a lata de aço, ele ainda é mais pesado do que um plástico, por exemplo. Né? As latas de aço nem se fala. Então, o peso é realmente uma desvantagem para as embalagens metálicas. O custo ele é moderado, ele não chega a ser tão alto quanto a gente vai ver ainda do vidro, mas ele tem um custo moderado em relação ao papel e em relação ao plástico. Mesmo as latas de alumínio tendo uma versatilidade boa, ela é uma versatilidade boa entre as embalagens metálicas, porque as embalagens metálicas elas não têm uma versatilidade, né, muito boa. Um exemplo é o sistema de fechamento, como a gente tem nas embalagens de plástico, por exemplo. Nas embalagens metálicas a gente ainda não tem, ou pelo menos eu não tenho conhecimento, a menos que tenha surgido muito recentemente, embalagens que a gente consegue abrir e posteriormente fechar. Né? Então as embalagens metálicas elas ainda têm esse problema. Então, para aderir o conteúdo, né, como eu sempre deixo aqui uma diquinha para vocês aderirem, além dos vídeos, que nessa aula específica eu passei acho que 3 vídeos, então vão lá, deem uma olhada, qualquer dúvida entre em contato comigo. Tenha curiosidade de examinar as embalagens metálicas, como eu falei para vocês, se tiver uma embalagem metálica aí de tanto de 2 peças quanto de 3 peças, vai lá, abre, arranha, olha lá o vídeo do Manual do Mundo, onde ele faz o experimento, né? Tenta reproduzir em casa, talvez, mas é bem interessante. Tem essa curiosidade de examinar a embalagem metálica. Abre ela, vê se você consegue perceber as camadas, ou raspa o verniz para você ver como é que é. É bem interessante a gente ficar de olho nisso. Como sempre eu falo, vai no mercado, dá uma olhada nas embalagens que a gente tem lá nessa aula, para, né, aderir o conteúdo dessa aula. Dá uma olhada nas embalagens metálicas agora, né, as embalagens de conserva, as embalagens de refrigerante, de cerveja e tudo mais. Dá uma olhada, sempre fica de olho em novidades, então direto, como eu falei, aparecem embalagens comemorativas, vão lá, deem uma olhada também. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Qualquer pergunta é só entrar em contato comigo lá pelo grupo do WhatsApp mesmo, certo? Então é isso, até a próxima aula.